pessoal, tudo bem? Olá. Hoje a gente vai contar um pouquinho do nosso testemunho com o nascimento do Teodoro. Todo mundo sabe do nosso desejo de ter tido um parto natural. Eu já vinha me preparando um tempo, estudando, lendo, fazendo cursos online, assistindo tudo que falava de parto natural, fazendo exercícios, muita atividade, para conseguir ter tido um parto normal. O Teodoro estava encaixado desde os 6 meses, então tinha tudo para ser um sucesso. Nas últimas semanas a doutora quis me ver toda semana, que faz parte da rotina dela, ver as gestantes toda semana. Como eu já tinha entrado na 38 semanas, então a partir daí eu iria toda semana para lá para ela me ver. Então na sexta-feira eu fiz uma ultrassom de rotina. Fiz ultrassom, estava tudo certo com o líquido, porque a nossa dúvida era estar observando o líquido e outros detalhes. Aí eu fiz a ultrassom na sexta-feira. A doutora que fez deixou pronto o exame. Se eu quisesse estar levando para a médica ou estar passando uma foto para ela já tendo o exame em mãos, eu podia. Mas, como estava tudo bem, eu enfiei o exame na sacola, nem olhei para o exame, coisa que eu nunca fiz. Eu sempre, desde qualquer exame que eu retirava, já ia olhando, vendo o laudo. Dessa vez, por incrível que pareça, eu não abri o exame, enfiei na minha sacola e vim para casa. Na segunda de manhã, a secretária me enviou uma mensagem dizendo que tinha uma guia no sistema que era para mim estar agendando um exame, uma ultrassom com Doppler que a doutora estava solicitando. Aí na hora eu não entendi porquê, se eu tinha feito um na sexta-feira, como é que ela já estava pedindo outro, se ela nem tinha visto o resultado ainda. Aí já peguei o exame na minha bolsa, fui ver. Lá tinha que a minha placenta estava com áreas de necrose. E aí eu fiquei assustada, a gente ficou assustada, mandei mensagem pro Cleito e tal. Aí a gente entrou em contato com a médica, mandei mensagem no privado dela, pedindo por quê, né, como que ela estava me solicitando o outro. Aí ela falou que na sexta-feira, quando eu acabei de fazer o exame, a médica que fez já entrou em contato com ela e já solicitou um outro exame, para ver como estava a oxigenação da placenta, para o Teodoro não ter falta de oxigênio. Aí eu marquei na terça-feira eu fui e brinquei com o Cleiton, vamos carregar as sacolas, porque de repente a gente fica. Rimos, damos risada e a gente foi. No primeiro horário eu fiz o meu exame, com a mesma médica que fez na sexta, e o Teodoro não mexia mais tanto, tava bem lento. Ela me virou de um lado, do outro e nada. Totalmente lento, até ela colocou lá no laudo que o bebê estava com pouca movimentação, os batimentos dele estavam normal, mas ele estava bem lento. Aí fui pro consultório, saí de lá, ela já deixou pronto o meu exame e fui pro consultório. Chegando lá, pedi pra secretária se era para deixar ou se a médica queria me ver. Aí ela conversou com a médica queria me avaliar. Aí a médica falou que na sexta-feira, quando eu saí, a médica já tinha entrado em contato com ela e no dia também, quando eu saí, o tempo que eu cheguei no consultório, a médica que fez o meu exame já tinha entrado em contato com a médica. Aí ela me avaliou, minha pressão estava alta e cogitamos de estar fazendo uma cesárea, mas a minha reação fiquei assustada, porque minhas ideias não eram, mas como a gente já vinha orando e pedindo a Deus que orientasse a equipe, que orientasse a médica, que estivesse presente na hora do parto, pensei, acho que é Deus tomando providência. Aí colocamos os pontos positivos e negativos no papel, quais as chances de eu fazer um parto normal induzido, que eu poderia ficar 1 ou 2 dias tomando medicação, e poderia não dar certo esse parto, podia não ter dilatação suficiente e ter que fazer uma cesárea, mas isso a gente não saberia como o Teodoro reagiria, como estaria essa placenta, como tudo ia ficar. Então, eu lembro que eu olhei para a médica e disse para ela, vamos fazer hoje então? Ela olhou para mim e disse, sim, vamos fazer. Já ligou para a anestesista, já ligou para a equipe dela, já encaminhou a gente para fazer a internação. E aí, a gente optou por uma cesárea. E hoje temos o nosso Teodoro aqui. Deu tudo certo, graças a Deus.
Então a gente orou, pediu que Deus estivesse presente na gestação, ele esteve, ele cuidou de tudo, encaminhou tudo. E graças a Deus deu tudo certo. E também ele, da sexta para o sábado, na sexta para terça, ele conseguiu fazer uma circular de cordão, coisa que ele não tinha até então. Então tudo se indicava que era para ser uma cesárea. Há muito tempo a gente vinha orando já sobre querer ter um filho, sobre na gestação também, preparando para a hora do parto e tal, e a gente viu como Deus estava realmente presente em todos os momentos. Ele nos deu a direção certa, nos deu a sabedoria certa para nós, para a equipe médica também, que optamos pelo melhor, né? Que foi a cesárea para não correr nenhum risco, né? Então somos gratos a Ele por tudo que Ele fez já na nossa vida, há muito tempo já. Temos vários testemunhos para dar sobre o que Ele já fez na nossa vida e gostaríamos muito que aquele que está assistindo, que não conhece ainda, que tem alguma aflição, que tem algum problema, que entregue tudo a Deus, que você verá que coisas maravilhosas Ele tem para fazer na tua vida também. Assim como fez na nossa. Temos aqui o Teodoro e está sendo uma... Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Mais uma noite se iniciando um culto pela via internet, Então, que bom que você está aí na tua casa. Glória a Deus que nós estamos bem, com saúde, e que nessa noite nós possamos pedir a proteção do nosso Senhor sobre nossas vidas, nossa família. E eu quero deixar uma palavrinha que está em Salmos 31, do 1 ao 3. É um pedido de proteção ao Senhor. Diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, com o amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Amém. Que essa palavra seja a tua rocha, que a palavra do Senhor seja a tua rocha, e que nós possamos estar num lugar seguro, que esse lugar seguro seja no Senhor, e que o Senhor esteja conosco para todo sempre. Amém. Aleluia. Existe um lugar onde a presença do Senhor é perfeita, e esse lugar é nele, que nós possamos entronizar a nossa vida no altar do Senhor. Amém. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, tua presença é o lugar onde eu quero habitar.
voltado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia. Amém, Senhor. Nós queremos habitar, ó Pai, na tua presença, Senhor. Envolve-nos, Senhor, com o teu amor, ó Pai. Cura-nos, Senhor, protege-nos, Senhor. Esteja conosco, Senhor, a cada dia dessa semana que está se iniciando, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aleluias. Uma confiança, confiamos no Senhor. E em Salmos 37, do 3 ao 5, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleitai-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Amém. Descansa no Senhor, em nome de Jesus, meu irmão. Descansa no Senhor nesses dias de tribulação, esses dias difíceis que estamos passando. Mas descansa no Senhor e confia nele. Amém. Estamos seguros nos braços do Senhor. Então, que você possa se sentir seguro no braço do Senhor, que você possa pedir o abraço do Senhor que envolta a tua família, que Ele possa envolver você, que Ele possa envolver a tua família. Amém. Aleluia, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. E descansamos em Ti, ó Pai. Pois a Tua palavra, Senhor, diz para nós descansarmos em Ti, ó Deus. Descansamos em Ti, Senhor, e sentimos o Teu abraço, ó Pai. Aleluias. Em Teus braços é o meu descanso. Mais uma vez. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma satisfação poder falar com vocês aqui da igreja, vocês aí na sua casa assistindo o culto. E nós queremos que esse culto de hoje seja abençoado, dirigido por Deus, que Ele possa tocar o nosso coração e principalmente que nós possamos receber a palavra com o coração aberto e que ela mude a nossa vida, porque nós precisamos constantemente buscar no Senhor a direção para o nosso caminho. Agora é o nosso momento de dízimos e ofertas, e nós queremos com isso reconhecer que o Senhor é o dono de todo o sustento e que Ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver. Precisamos fazê-lo com amor e confiança no nosso Pai que nunca nos desampara. Nós precisamos ser fiel com nossos dízimos e ofertas, assim como nós temos sido. Glória a Deus. Quero aproveitar também para falar que parte dos dízimos e ofertas que recebemos, eles são destinados aos nossos missionários. Nós temos o André e a Clara aqui da nossa cidade, que recentemente iniciaram um trabalho em Morretes, no Paraná. Nós temos também o Mateus e Juliana, que desenvolvem um trabalho fantástico na África do Sul. E nós temos ainda uma outra missionária na Europa que nós também ajudamos, contribuímos para que ela possa desenvolver o trabalho para o qual ela foi designada por Deus para fazê-la. Irmãos, o número da conta da igreja está passando aqui embaixo na tela. Por favor, quem precisar anotar. Quem não conseguir fazer via depósito e quiser nos contatar, sem problema, fique bem à vontade, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, que o nosso coração possa se alegrar, Pai, quando nós falamos em dízimos e ofertas, como honra por aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo sustento que o Senhor tem nos dado diariamente e constantemente. Pedimos também, Pai, que esse dinheiro, que esse recurso, ele seja utilizado na Tua obra com sabedoria e que ele possa multiplicar, Pai. Que esse dinheiro, ele se transforme em resgate de vidas, seja lá no exterior, onde nós temos missionários, seja na nossa região, onde nós moramos, Senhor. Que nós sejamos fiéis, assim como o Senhor tem sido e tem abençoado cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para mais um dia de louvor e adoração. Nós já cantamos, já adoramos e agora nós vamos continuar adorando ao Senhor através da oração e do estudo da Palavra de Deus, amém? Queria que você orasse comigo, que você fechasse os seus olhos aí nessa casa. Você tem os seus pedidos de oração, mas eu gostaria que você incluísse um pedido nessa oração que nós vamos fazer agora. Que você estivesse orando por aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco relacionado aí ao coronavírus. Os nossos irmãos que têm mais de 60 anos, as pessoas que têm alguma doença pré-existente, eles já estão em casa há mais de 60 dias, irmãos. E muitos, basicamente, trancafiados, que não saem de casa. É difícil para mim e para você ficarmos em casa, imagina para eles, irmãos. Então que a gente possa estar orando, principalmente pelos idosos, para que Deus não permita que nenhum deles acabe com uma depressão, acabe se preocupando demais, angustiado, acabe com o coração machucado por tanto tempo de isolamento como esse, tá bom? Vamos estar orando? Feche seus olhos e eu vou estar orando também.
Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença, pedindo a Tua direção, pedindo que o Senhor venha sobre a nossa vida, nos dê a direção, ó Deus, falando conosco nessa noite. Te agradecemos pelo momento de louvor e adoração e agora, ó Deus, colocamos os nossos corações dispostos a ouvir a Tua palavra. Também queremos orar, ó Pai, em especial pelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, especialmente os idosos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, graça, que o Teu cuidado repouse sobre a vida de cada um, que o Senhor guarde o coração e a mente de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor traga alegria, Senhor, à mente, ao coração deles diariamente. Que eles se sintam bem, felizes, alegres, ó Deus, que eles possam exultar no Senhor, mesmo enfrentando, Senhor, esses dias de isolamento. Que o Senhor esteja com todos eles e conosco também. Fala conosco nessa noite através do Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, a Tua direção, o Teu entendimento, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, deixa eu pedir um negócio para você. Como é que está a sua vida espiritual? Você está espiritualmente forte ou você está espiritualmente fraco? Nós estamos vivendo dias que nós nunca vivemos, pelo menos eu nunca vivi. Eu estou aqui hoje, diante de uma câmera de vídeo, as cadeiras estão vazias, o Ministério Infantil está vazio, o estacionamento está vazio, a igreja está vazia. Nós estamos nos relacionando através de uma tela, um celular, um computador, um tablet, uma televisão. Estamos conversando através de uma mensagem de texto, através de uma ligação telefônica. Eu nunca imaginei ver a igreja dessa maneira. E talvez você também nunca imaginou. Eu não lembro, posso estar enganado, mas não lembro na história da igreja ter acontecido um período como esse, em que foi recomendado que a igreja mantivesse as portas fechadas, que não houvesse culto público. Nesse momento, onde nós estamos vivendo várias crises, se eu não tiver cuidado, eu vou acrescentar a esse bolo de crise uma outra, que é a crise espiritual. Sim, porque muitos de nós cristãos que cremos no Senhor Jesus, se não tivermos cuidado, vamos andar pelo meio dessa situação, dia após dia, nos enfraquecendo espiritualmente, quando deveríamos estar fazendo ao contrário. Quando nós temos uma igreja aberta, quando nós temos os cultos, quando nós temos os grupos familiares, quando nós temos as orações, quando nós temos retiros, acampamentos, ministério infantil, almoços, jantares, chás de senhoras, encontros de homem, de um jeito ou de outro, eu acabo que sendo puxado por outras pessoas para dar uma chama na minha vida espiritual. Agora, quando eu não tenho nada disso, quando tudo está fechado, quando eu não tenho aonde ir e quando ninguém pode ligar para mim e dizer assim, vou passar aí às 6h30, se arrume que nós vamos para o culto. Se eu não cuidar, a minha vida espiritual entra numa descida morro abaixo e eu me torno cada dia mais fraco espiritualmente. E é o que eu falei, além das crises que nós vivemos, eu acabo somando a tudo isso uma crise espiritual por causa da minha fraqueza. E nessa noite eu queria conversar com você exatamente a respeito disso. Fortes ou fracos? Qual é o caminho que nós estamos escolhendo em meio a essa pandemia com relação à nossa vida espiritual? Nós estamos nos fortalecendo em Deus ou nós estamos nos enfraquecendo espiritualmente sem perceber? Nós estamos nos tornando robustos ou estamos fraquejando? Sabe por quê, irmãos? Porque é nítido perceber que muitos cristãos, ao invés de se tornarem fervorosos na sua busca pessoal por Deus,
estão se tornando gelados espiritualmente falando. E eu conversava com um amigo meu, que também é pastor, de um outro estado, e ele estava preocupado quando ele dizia assim: eu estou preocupado quando nós voltarmos. Ele é pastor de adolescentes de uma igreja grande, e ele dizia assim: eu não sei como é que vai ser, eu não sei se a igreja vai estar lotada como sempre esteve, eu não sei se vai voltar muita gente, eu não sei se alguns estão fraquejando ou não. E eu comentava com ele, eu disse: olha, eu creio que no meio dessa crise nós vamos ver de tudo, meu irmão. Nós vamos ver pessoas que vão se fortalecer em Deus, e nós vamos ver outras pessoas que vão se enfraquecer e talvez nem voltem para os cultos depois que tudo isso passar. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha vida espiritual, antes de ser responsabilidade da igreja, é responsabilidade minha. Ser forte espiritualmente depende mais de mim do que da igreja onde eu estou. Depende mais de mim do que do pastor que é responsável pela minha vida. E eu estou preocupado com o caminho que nós cristãos estamos escolhendo para trilhar no meio dessas crises. Será que nós temos aproveitado esses dias que estamos em casa para ler mais a Bíblia e orar? Será que nós temos nos aprofundado na intimidade de Cristo? Ou será que nós, sem perceber, estamos cada vez mais longe do Senhor? Lemos pouco ou quase nunca, oramos pouco ou quase nunca. Fomos assim conquistados pela internet, televisão, filmes, séries, conversas de WhatsApp. Qual é o caminho no meio dessa crise que você tem escolhido? Você está se fortalecendo em Deus ou você está se enfraquecendo diante do Senhor? E para a nossa conversa a esse respeito nessa noite, eu queria trazer dois personagens. Um que trilhou um caminho de enfraquecimento espiritual e outro que trilhou um caminho de fortalecimento espiritual. Os dois enfrentaram momentos tranquilos e momentos de crise. E a forma como eles conduziram a vida deles tem coisas a nos ensinar. E eu queria pegar esses personagens então, olhar o caminho que cada um deles trilhou e tirar algumas lições para mim e para a sua vida. Tudo isso com o intuito de chegar ao final dessa mensagem, tendo a certeza no meu coração, e se Deus quiser, a certeza no seu coração que está assistindo, de que nós precisamos nos fortalecer em Deus todos os dias e escolher o caminho que nos leva para mais perto do Senhor, para sermos ainda mais fortes. Vamos juntos nessa caminhada? O primeiro personagem que eu escolhi é muito conhecido, Judas Iscariotes. Você já ouviu o nome desse sujeito? Você vai encontrá-lo descrito em todos os evangelhos. Ele faz parte, o nome dele se encontra em uma lista onde estão 12 nomes. Está registrado lá em Marcos. Vamos ler comigo? Marcos, capítulo 3, versículo de número 16 ao 19. Marcos 3, 16 ao 19. Nós vamos encontrar o nome desse sujeito. E você vai perceber que ele está numa lista muito importante. Uma lista assim, que a gente poderia dizer seleta. Olha o que diz lá, Marcos 3, 16 em diante. Estes foram os 12 que ele escolheu. Simão, a quem chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Se você observar Mateus 10 e Lucas 6, onde nós encontramos essa mesma lista, você vai ver que em todos esses textos, após o nome de Judas, é colocado esse detalhe muito importante. Aquele que o
traiu. Judas ficou conhecido e ficará conhecido enquanto o mundo for mundo, como sendo o homem que traiu Jesus Cristo, o Filho de Deus. E certamente você tem que concordar comigo que o pior título que uma pessoa pode carregar sobre os seus ombros é o título de traidor. Judas foi um homem que escolheu o caminho da fraqueza espiritual. Espiritualmente falando, Judas era fraco e por isso caiu e por isso se arrebentou. E o caminho que Judas escolheu custou para ele um preço extremamente alto. Agora, o que a vida desse homem tem para nos ensinar em relação à fraqueza espiritual? Eu quero destacar 2 lições. A primeira delas, o local onde eu estou inserido não é suficiente para fazer de mim um homem espiritualmente forte. Irmãos, pensa comigo, Judas estava perto de Jesus. Ele passou pelo menos 3 anos da vida dele ao lado de Cristo, vendo Jesus, ouvindo Jesus, sentindo o cheiro de Jesus. Judas encostou em Jesus. Judas ouviu todos os ensinos de Jesus, alguns que nós nunca vamos ouvir porque não foram registrados. Judas viu os grandes milagres que Jesus operou ao vivo, na primeira fila. Ninguém contou para Judas sobre aqueles milagres, ele viu tudo aquilo. Ele viu Jesus multiplicar pães e peixes. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Ele viu Jesus curar. Ele viu Jesus expulsar demônios. Judas viu os grandes moveres de Deus através da vida de Cristo. Nós precisamos concordar com uma coisa. Judas estava num ambiente extremamente propício para que ele se tornasse um grande homem de Deus. Ele tinha tudo o que ele precisava ao redor dele para ter uma vida espiritualmente sadia e forte. Mas isso não aconteceu. Mesmo estando do lado de Jesus, Judas não se tornou um homem espiritualmente forte. Ele se enfraqueceu. Por quê? Porque o ambiente onde eu estou não basta para fazer de mim um grande homem de Deus. Eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso ir a Cristo, ansioso por aprender, por desenvolver intimidade. Não adianta eu estar na melhor igreja do mundo, não adianta eu estar com os melhores pastores do mundo. Se eu não desejar a presença de Cristo, eu não a terei. Eu não a terei, ainda que ao meu redor todos estejam desfrutando da presença de Deus, eu não a terei, porque eu não quis. Judas é um grande exemplo disso. Ele estava perto de grandes homens, Pedro, Tiago, João, ele estava perto do próprio Cristo, mas a sua vida espiritual não se desenvolveu, ela regrediu. Por quê? Porque o coração de Judas não desejava Jesus como deveria. E sabe, irmãos, que nessa crise que nós estamos vivendo, o nosso coração é confrontado com isso. Porque nessa crise que nós estamos vivendo, nós somos levados a aplicar as prioridades da nossa vida. Muitos de nós estão extremamente dedicados às necessidades físicas e precisamos cuidar delas, eu não estou dizendo que não, mas muitos de nós estamos deixando as necessidades espirituais para correr atrás das necessidades físicas. Isso é um erro gravíssimo, porque a nossa intimidade com Deus é muito mais valiosa e importante do que as nossas necessidades. Há uma promessa de Deus, lembra o que Jesus prometeu?
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas eu lhes acrescentarei. Eu não estou dizendo que nós não precisamos nos esforçar, pelo contrário, você me conhece. Eu creio e tenho a plena convicção que nós precisamos nos esforçar muito mais nesse tempo em relação às necessidades que nós temos fisicamente. Mas, na mesma medida e até com muito mais empenho, nós precisamos hoje muito mais da intimidade com Deus do que de qualquer outra forma. Não adianta eu esperar que o meio faça em mim o que eu devo fazer. O caminho da fraqueza espiritual passa pela falta de entendimento de que eu sou responsável pela minha vida espiritual em primeiro lugar. Depois, o ambiente onde eu estou. Depois, o ambiente. Judas teve o melhor pastor que poderia ter. Judas esteve no meio das melhores pessoas que poderia estar para ser espiritualmente robusto e saudável. E mesmo assim, se tornou fraco espiritualmente. Por quê? Porque o problema não estava no ambiente onde Judas estava. O problema estava em Judas. Esse era o problema. Ele que não desejou ardentemente a presença de Cristo. Segunda lição que esse homem me dá: quando eu estou espiritualmente fraco, eu estou disposto a ceder recorrentemente ao pecado, mesmo vivendo no meio do povo de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ter uma descrição acerca da vida de Judas que é muito triste. Olha o que diz do verso 4 ao verso 6. Mas Judas Iscariotes, o discípulo em que breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Agora perceba isso. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Que terrível o que aconteceu e o que Judas fazia. Judas era o tesoureiro dos discípulos. E sabe-se, depois de sua morte, que ele roubava o dinheiro que a ele era confiado. A fraqueza espiritual significa pouca força para enfrentar o pecado. E nessa situação o resultado é sempre o mesmo. O pecado vence, seja na vida de Judas, seja na minha vida ou seja na sua vida. Quando nós estamos espiritualmente fracos, nós perdemos para o pecado e recorrentemente nós cometemos os mesmos erros. Judas era ladrão, ele roubava dinheiro. Ele roubava. Quando nós estamos espiritualmente fracos, o pecado monta em nós. Monta em nós. E nós cedemos aos erros. Não lá vez em quando, recorrentemente, semanalmente, alguns diariamente. Porque só é a vitória contra o vício, contra o pecado, quando espiritualmente estamos fortes. Como é pesado, irmãos, o fardo do pecado no coração daqueles que são salvos. Como traz agonia para a alma saber a verdade e optar pela mentira. Davi descreve muito bem isso, quando lá no Salmo 32, verso 3, ele diz assim: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. O dia inteiro. Eu quero que você pense e visualize essa descrição de Davi. Ele diz assim, enquanto o pecado estava em mim e eu não resolvia isso, o meu corpo doía, eu tinha agonia em mim, em minha alma.
Eu quero que você visualize o sofrimento de Davi. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que o diabo quer fazer com você e comigo. É exatamente esse sofrimento que ele quer que eu e você passamos. Ele tem prazer em saber que quando nós estamos no pecado e nos olhamos no espelho, sabemos que ali está a imagem de um hipócrita, de alguém que sorri por fora, mas chora por dentro, de alguém que vive com uma máscara, que tenta esconder um coração que sofre por conhecer a verdade, mas preferir o erro. Você sabe do que eu estou falando. Quando nós estamos no pecado, se nós olharmos para o nosso coração, ele chora, porque nós sabemos que conhecemos a verdade, mas de livre e espontânea vontade escolhemos a sujeira do erro. Isso traz uma agonia no nosso espírito, na nossa alma. Isso traz uma dor no nosso coração e isso traz prazer ao diabo. Porque é isso que ele quer fazer. Ele quer dar a agonia, ele quer nos levar ao sofrimento, à angústia. Quando nós estamos espiritualmente fracos, nós cedemos ao pecado. E toda vez que nós cedemos ao pecado, aquilo aperta o nosso coração e bate lá no fundo da nossa alma. Mas eu quero dizer para você, para mim e para você, que nós não precisamos viver como Judas, que independentemente da situação em que nós estamos, nós podemos nos fortalecer, nós podemos avançar espiritualmente. Pastor, mas não está tendo culto físico na igreja. Eu posso crescer espiritualmente mesmo sem ter o culto físico na igreja. Pastor, mas eu não estou em comunhão com os irmãos, eu estou só em casa. Eu posso crescer espiritualmente mesmo nessa situação. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a presença de Deus, no glorioso Espírito Santo do Senhor, habita no seu coração, habita no meu coração. Nós temos tudo o que precisamos para crescer espiritualmente, mesmo no meio das mais terríveis crises que se abatem sobre a nossa vida. Não se enfraqueça. Não escolha o caminho da fraqueza. Fortaleça-se em Deus. Judas trilhou um caminho que lhe custou muito caro. Mas há um outro personagem que eu quero trazer para a nossa conversa. Paulo de Tarso. Esse homem escolheu trilhar um caminho de fortalecimento espiritual. O que a gente pode falar de Paulo, senão que certamente foi um servo de Jesus Cristo. E aqui sim, esse sim, o maior título que um ser humano pode carregar sobre os seus ombros, servo de Cristo. E diferente de Judas, Paulo trilhou ao longo de toda a sua vida um caminho de fortalecimento espiritual. E com isso se tornou um poderoso instrumento nas mãos de Deus. O que diferencia Paulo de Judas? Preste atenção. O desejo verdadeiro por Cristo e uma busca intensa. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando nós olhamos para a vida diária de Paulo, nós percebemos indícios de uma espiritualidade fortalecida constantemente. Eu vou citar algumas coisas. Paulo era um homem de oração. A oração nos dá força, intimidade, robustez. Se eu quero estar espiritualmente forte, os meus joelhos precisam ser calejados. Se eu quero ser um homem de Deus, eu preciso me prostrar diante de Deus. Segundo, Paulo era um homem que conhecia a palavra de Deus. Se eu quero ser espiritualmente forte, eu preciso conhecer a Deus. E a palavra de Deus é a fonte de conhecimento de Deus. Se eu quero ser um homem de Deus, eu preciso da palavra de Deus, porque ela é o trilho que me guia na direção que Deus apontou para mim. Terceiro, Paulo era um homem que não se deixava moldar pelo ambiente ao redor.
permanecia firme nos princípios que tinha. O meio onde Paulo vivia não o fazia enfraquecer espiritualmente. Ao contrário, o fazia ter ainda mais vontade de se aproximar de Deus, porque ele entendia que se fraquejasse, cairia. Que se fraquejasse, tropeçaria. O meio onde Paulo vivia não o influenciava o pecado. Era Paulo que influenciava o meio onde ele estava para uma vida de santidade. Quarto, Paulo era um homem que entendia a urgência da ordenança de pregar o Evangelho. Se eu quero ter uma vida espiritualmente forte, eu preciso me apaixonar pela salvação. Eu preciso ter a noção, a verdade e o entendimento de que eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade é anunciar o Evangelho. E deixa eu dizer um negócio para você. Já fazem há muitos anos que não é tão oportuno a pregação do Evangelho como hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de crise. As pessoas estão desesperadas. Elas precisam ouvir as boas novas da salvação. E as boas novas da salvação estão em mim e em você. Se nós formos fracos espiritualmente, nós não falaremos de Cristo no meio dessa crise. Se nós estivermos fortalecidos em Deus, nós seremos boca de bálsamo de Deus sobre a vida de outras pessoas nessa terra. Esse homem chamado Paulo viveu a sua vida de forma a chegar ao fim espiritualmente tão saudável que não sentia nem medo da morte física, porque tinha plena convicção de que a sua salvação era real. Abra comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 8, um dos textos mais lindos da Bíblia. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Essas são as últimas palavras de Paulo, escritas na última carta que ele envia ao seu amigo Timóteo. Ele estava preso e sabia que ia morrer. E olha o que nós encontramos, um homem espiritualmente tão forte, tão robusto, tão sadio, que não tinha medo de enfrentar a morte física, porque tinha plena convicção de que era um homem salvo em Cristo Jesus. Isso, irmãos, me ensina uma grande lição a respeito da força espiritual. Quando eu estou espiritualmente forte, eu tenho a condição de enfrentar tudo com Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos encontrar Paulo nos ensinando isso. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Filipenses 4, 13. Se você é cristão há mais tempo, você sabe na ponta da língua esse texto. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Que versículo maravilhoso! Muitos de nós talvez tenhamos escrito na porta da geladeira, ou na carteira, ou em algum folhetinho no carro. Esse é um versículo que todos os crentes sabem. Posso todas as coisas em Cristo, naquele que me fortalece. Agora é interessante perceber o contexto que Paulo está escrevendo isso. Leia comigo de novo, agora o versículo 12. Versículo 11 e 12. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho,
sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Agora o 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Mesmo assim, verso 14, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Irmãos, Paulo é capaz de falar esse versículo 13 em meio a uma grande crise da sua vida, em meio a uma grande dificuldade. E no verso 12 ele diz assim, olha, eu aprendi a viver feliz, tendo coisas para colocarem no prato ou olhando o prato vazio e passando fome. Eu posso enfrentar tudo com Cristo, pois Ele me fortalece. Essa é a grande lição que Paulo nos ensina a respeito de uma vida espiritual forte. Eu posso enfrentar tudo quando Cristo está comigo. E nesses dias de crise e incertezas, nós precisamos mais do que nunca sermos espiritualmente fortes, porque é ali, na nossa relação com Deus, que nós vamos encontrar o necessário para superarmos os dias ruins. No meio de toda essa turbulência que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos nos fortalecer em Cristo para conseguir superar toda essa série de crises que estamos passando. Se meu coração estiver inundado da presença de Deus, se eu estiver em intimidade com o Senhor, não há crise nesse mundo que me destrua, não há crise nesse mundo que me faça perder o sono, não há crise nesse mundo que me arrebente, porque eu posso todas as coisas em Cristo, aquele que me fortalece. Eu posso ter muito, posso não ter nada. Eu posso estar bem e eu posso estar mal. Mas tudo eu posso enfrentar quando espiritualmente eu estou saudável. E finalizando, irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida com Deus? Você está trilhando o caminho de Judas ou você está trilhando o caminho de Paulo? Você está optando por se fortalecer em Deus ou você está optando por se enfraquecer em Deus? Agora deixa eu dizer um negócio para você. Eu sei que ninguém acorda de manhã e pensa assim, hoje eu vou caminhar no fortalecimento de Deus. Eu sei que a gente não faz isso. A gente tem tanta coisa na cabeça que a gente nem pensa. A gente vai vivendo a nossa vida. E é aqui que está o grande problema. Pare e pense acerca da sua vida espiritual. Você não pode viver espiritualmente como se fosse no automático, no controle automático. Não pode. Pense como está a sua vida espiritual. Você está espiritualmente sadio ou você está enfraquecido? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque pode ser que mesmo sem querer, mesmo sem você ter pensado, você já esteja trilhando o caminho da fraqueza espiritual. Como está a sua leitura bíblica diária? Como está o seu momento de oração diário? Como está a sua busca por santidade diária? As respostas a essas perguntas vão dar a direção de qual caminho eu e você temos seguido. E deixa eu ser bem sincero para você, irmãos. Num momento de crise como esse que nós estamos passando, é muito mais fácil nós irmos no caminho da fraqueza do que no caminho da força. Porque nós estamos direcionando todas as nossas energias para a parte física e estamos deixando o espiritual em segundo plano. Mas eu quero lembrar você de que a história não pode ser assim. Tem que ser ao contrário. O espiritual tem que ser em primeiro plano,
para que a parte física funcione bem. Essa é a promessa de Jesus, quando Ele disse assim: busque em primeiro lugar o reino dos céus e o resto eu acrescentarei. Como está a sua vida espiritual? Eu queria desafiar você essa noite a pensar sobre isso. Quando você vai dormir, coloque sua cabeça no travesseiro e pense, espiritualmente, você está mais forte ou mais fraco? E pense, o que é que você tem feito espiritualmente na sua vida, agora, nesses dias, para preservar e aumentar a sua intimidade com Deus? Eu vim aqui nessa noite dizer para você que nós não precisamos e não devemos andar no caminho que Judas andou. Esse é um caminho que só traz desgosto, que nós devemos caminhar pelos passos que Paulo teve. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, buscar ainda mais. E nesses dias que estamos vivendo, são dias que nós precisamos buscar com mais intensidade. São dias que nós precisamos nos voltar para a nossa Bíblia, nos voltar para os joelhos, orar, clamar, jejuar e buscar a presença de Deus. Porque é Deus quem pode mudar toda a situação e a estrutura ao nosso redor. Ele tem poder. Busque o Senhor, se fortaleça em Deus. Quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, te damos graças por esse momento, por este culto. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor, ó Pai, possa se manifestar a cada um de nós. Senhor, que nós venhamos, ó Deus, em meio a essa crise que estamos vivendo, nos fortalecer em Ti, buscar a Tua presença, clamar pelo Senhor, ir aonde o Senhor está, ó Pai, buscando a intimidade, ir ao mais profundo. Senhor, nos dá um coração que anseia por Ti e que não se desespera pelo que está acontecendo. Queremos espiritualmente sermos fortes, ó Deus, porque sabemos que na força contigo temos a condição de enfrentar todas as coisas. Abençoa, Pai. Abençoa especialmente aqueles que estão enfraquecidos. Abençoa aqueles que não estão orando todos os dias, que não estão lendo a sua Bíblia todos os dias. Fala com eles, ó Deus. Em nome de Jesus, põe no coração deles um desejo, Deus, de ler a palavra, de orar. Senhor, em nome de Jesus, renova, Senhor, no coração deles um desejo profundo pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, e guarde para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos acabando, mas eu tenho um aviso para dar. Aqui em Concórdia, nós nos reunimos com os pastores da cidade, com a maior parte dos pastores da cidade, e nos propomos a fazer uma campanha de oração pela cidade de Concórdia, para que Deus restaurasse, guardasse e protegesse. E essa campanha acabou levando o nome de Juntos por Concórdia, né? Você está vendo agora aí o vídeo da campanha, preste atenção. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. Você assistiu então esse vídeo de divulgação e nós somos chamados então como povo de Deus a orar pela nossa cidade. E as igrejas foram divididas em dias para estarem orando. O nosso dia ficou terça-feira agora, essa terça-feira. Então eu queria desafiar você nessa terça-feira a orar pela cidade de Concórdia, e você que faz parte da nossa igreja, que mora em outra cidade, ore pela sua cidade.
Interceda pela sua cidade. Queria desafiar você a fazer um dia de jejum. Quanto tempo faz que você não tira um dia para jejuar? Faça essa terça-feira. Faça um dia de jejum e oração pela cidade de Concórdia. Nas suas orações, lembre-se dessa cidade. Lembre-se da sua cidade onde você está. Interceda para que a mão poderosa de Deus traga cura, restauração e graça. Amém? Vamos juntos, como povo de Deus, como um só, clamar pelo lugar onde nós moramos. Querido, abraço, Deus abençoe. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Esse nome é nome